Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira, sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília e sejam bem-vindos de volta ao Lógica L. A gente ainda está falando do sistema de provas e hoje a gente vai introduzir. Uh, a gente já introduziu a noção de prova formal, agora a gente vai reintroduzir essa noção e fazer umas provas para sentir o gosto, pegar o jeito da coisa, né? Então, uma prova formal na lógica proposicional clássica é uma sequência infinita de expressões da fórmula, né? X deriva y, onde x é um conjunto, possivelmente vazio, possivelmente unitário, um conjunto de fórmulas, né? E y é uma fórmula. Cada termo da sequência tem que ser obtido pela aplicação de alguma das regras que eu falei na aula anterior. E além disso, a gente diz que y é derivado a partir de x quando existe uma prova cujo último termo é x deriva y, certo? Agora a gente vai exemplificar. Vamos supor que a gente tem um conjunto x e que x é não A ou B, não A ou C e A ou não D. E a gente quer derivar D implica A e B e C, certo? Então, vamos ver como é que funciona uma prova. Então, a gente tem x, né? E a gente pode fazer x união D, aplicando aquela primeira regra lá, a hipótese, né? E a gente tem então, né, também, x união D deriva A ou não D, por hipótese também, né? Já que A ou não D tá no nosso conjunto X, né? A gente tem então, por simetria da disjunção, né, que X união D deriva não D ou A, certo? Mas pela definição da implicação, então a gente tem o quarto passo, que X união D deriva D implica A, certo? Mas perceba agora que a gente tinha D em 1 e que a gente tem D implica A em 4. Então em 5 a gente tem que X união D deriva A, certo? Por eliminação da implicação. Então o que a gente pode colocar agora? X união D deriva não A ou B, por hipótese, né? Aí em 7, por definição da implicação, então a gente tem que x união D deriva A implica B, certo? Mas o que acontece então? Em 5 a gente tinha A, em 7 a gente tem A implica B, então por eliminação da implicação em 5 e 7 a gente tem B em 8, né? X união D deriva B. Então em 9 a gente usa a hipótese de novo, x união D deriva não A ou C, certo? De novo, por definição da implicação, então a gente tem que x união D deriva A implica C. Agora, por eliminação da implicação em 5 e 10, porque em 5 a gente tem A e 10 a gente tem A implica C. Então, em 11 a gente tem que x união D deriva C, certo? Então, em 12 a gente pode usar a introdução da conjunção em 5 e 8, porque o que é 5 é A e 8 é B, certo? Então a gente tem A e B. Agora a gente pode usar a introdução da implicação em 11, né, que é C, e 12, que é A e B. Então a gente obtém A e B e C, certo? Mas a gente já tinha, a gente estava usando, né, aqui a união. X união D deriva A e B e C. Então, por introdução da implicação, lembrar da regra, né? X união qualquer coisa, por exemplo, x união A deriva B, deriva, né? X deriva A implica B. Então, usando essa regra, a introdução da implicação em 13, né? Aqui tá 12, tá o número errado. A gente vai ter que D implica A e B e C, certo? Então, a gente concluiu a nossa derivação. A gente, usando X, esse conjunto aqui, a gente derivou exatamente essa fórmula aqui embaixo, certo? Então foi isso, essa aula de hoje foi bem curtinha, só para exemplificar aquilo que a gente tinha falado na aula passada.